Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 21/12. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. E já convido para que você se inscreva aqui no nosso canal, Dalto Vieira Investe. Aqui na parte de baixo do vídeo você vai ter um botão inscreva-se, clica nele, deixe as notificações devidamente ativado, para que você possa sempre ser lembrado de quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E lembre-se de aproveitar ao máximo todo o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Na análise de fechamento de hoje, eu vou falar aqui sobre Ibovespa, na sequência mini índice, mini dólar, PTR4 vale 3, ABEV 3, BBDC4, BID11, EMBRE 3, USIN 5, SUSB3, GOL 4 e BABA 34, ou seja, PDR do Alibaba. Vamos lá então aqui começar a nossa análise. E antes dela, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, ou compartilhando também aqui essa análise de fechamento. Enfim, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, agradeço demais sua valiosa audiência. Ibovespa, fechamento pregão de hoje, leve alta de 0,46%. O que nós temos aqui no Ibovespa em relação aos últimos movimentos é uma tendênciazinha de baixa, pelo gráfico diário. Fechamento para baixo dessa região foi algo realmente negativo. E, inclusive, pelo gráfico semanal, gerando a sinalização de topo, após ter gerado aqui a superação da máxima desse candle, ou seja, um leve topo descendente. Então a gente estaria com a tendência indefinida, mas ainda com um sinal mais negativo aqui para baixo, ou seja, um topo no gráfico semanal. E se a gente olha para um gráfico mensal, que está dentro de uma tendência indefinida, gerou um sinal de fundo pelo gráfico mensal. Então temos um momento de mais de indefinição de mercado, que aí o que acontece com o curto prazo? Vou voltar aqui para o gráfico diário. O que acontece com o curto prazo? Dá essa bagunçada, fica ali entre as médias, e agora gerando um leve direcionamento para baixo. Ou seja, fechamento ali para baixo da média e permaneceu abaixo da média. Só não perdeu essa mínima. Se perder essa mínima, reforça a chance de ter movimentação para buscar essa região de suporte, que seria mais ali para a faixa do 102, 122 a 100.775. Então seria essa faixa principal de suporte. Enquanto não gerar algo aqui para cima da média, não voltar para cima, principalmente gerar um fechamento para cima do 106.300 arredondando, ainda vai ficar com viés um pouco mais de baixo. A última informação que temos aqui do mercado é essa, e a sinalização de um topo descendente pelo gráfico, um topo na realidade no mesmo nível ali de uma média móvel, numa zona de resistência, inclusive de fundos anteriores, ou seja, essa região de fundo anterior aqui, ó, junto à média, você tem uma zona de resistência que tem um sinal de baixa no gráfico semanal em cima dessa zona de resistência. Vejo de cara já um movimento aqui de despencar aqui para baixo, ainda não consigo visualizar isso de cara. Mas a última informação que nós temos aqui, enquanto não gerar nada contrário para cima, ficar apontando um pouco mais para baixo. Primeiro sinal positivo para o próximo pregão, superação da máxima de hoje, 105.905. E o melhor sinal, mais positivo ainda para trazer um viés um pouco melhor, é vir para ter um fechamento ali para cima da média e para cima da região que eu já citei aqui do 106.300. Seguindo para os futuros, mini índice e mini dólar. Primeiramente, mini índice. Abriu subindo, superou a máxima que no anterior, mas já está vindo aqui, está vindo para fechar aqui agora, em cima da zona de suporte do gráfico diário. Que zona de suporte é essa? Começa ali na faixa do 106.550 e vai até o 106.410. Zona de suporte. Temos um candle aqui ascendente, máximas e mínimas ascendentes, tecnicamente abrindo um sinal de movimento de subida. Mas se olha para o G60, não tem ainda nada claro nesse sentido, porque veio aqui, bateu no suporte, na hora de subir, subiu fraco, está dentro de um sinal mais para baixo. Ou seja, se abrir caindo o próximo pregão, fica mais para buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo, no mínimo, do 106.685, e logicamente vai ser melhor se passar a gerar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos para baixo dos 485, que é aquela região do gráfico diário, tá? Nessa região de suporte lá do gráfico diário que eu citei agora há pouco. Para buscar a operação de compra, abertura para cima, superando logicamente a máxima dessa última meia hora de pregão, 106.855, e sinalizar aqui fundo ascendente ou pivô de alta para cima do 106.865. Então, se fizer isso aqui, que é uma região bem testada, se fizer gerar a sinalização aqui
de subida aqui para cima, fica mais fácil buscar essa operação. Ó, acabou de sair do leilão, caiu mais um pouco. Mas enfim, veio aqui para cima, fica muito mais fácil buscar a operação de compra. E aí o valor que eu tinha comentado de fechamento, 106,640. Topo descendente, o pivô de baixo abaixo desse nível, bateu, abriu caindo e passou a girar topo descendente, o pivô de baixo abaixo desse patamar no gráfico de 10 ou 5 minutos, fica mais para venda. Compra acima dos 865. Sinalizações de alta acima desse patamar no gráfico de 10 ou 5 minutos. No dólar a gente está com viés de alta. O dólar, depois de ter vindo aqui forte para baixo, perdendo essa mínima, voltou e superou a máxima lá do topo anterior. Então, restabeleceu o seu viés de alta, faz aqui 2 candles para baixo, gera um sinal de alta. Está ainda dentro do movimento de subida, mas pela forma de que foi a correção aqui, não apontando para ter algo tão relevante num primeiro momento para cima. Mas a última informação que nós temos aqui é que o movimento é de alta, o viés é de alta. Então, enquanto o mercado estiver gerando sinais de alta a favor, enfim, em cima de níveis de suporte em prazos menores, gráfico de 60, gráfico de 30 ou mesmo inferiores, fica mais fácil buscar operações de compra. Gráfico de 60 minutos. Por exemplo, veio aqui, bateu num nível de suporte de topos anteriores e gerou sinal de alta. Então, fica muito mais para buscar operações de compra. Cai aqui novamente, bate em cima da média e gera um sinal de alta. Abriu subindo, então, fica muito mais para compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. No mínimo, acima ali num patamar em torno ali dos 5.757, 757,5. E qual seria o melhor cenário? Sinalização de alta já acima dos 761,5. Ou seja, acima, abre subindo e passa a gerar sinalizações de alta realmente no gráfico de 10 ou 5 minutos acima desse patamar, dessa faixa de preço que eu acabei de citar, que precisa funcionar como suporte de 61,5 a 57. Abriu caindo, o ideal seria que as sinalizações de venda de um topo descendente, ou pivô de baixo, ou aquela outra sinalização que você possa utilizar, uma outra sinalização para fazer uma venda, ela ocorra já para baixo num nível em torno de 750, 749,5, 750. Seria um melhor caminho, na minha opinião, que aumentaria a probabilidade de se ter um novo movimento de baixa para olhar aqui para essa região aqui de suporte. Qual região é essa? Em torno dos 726,5. Seguindo para as ações. PETR4, pregão de hoje. Apresentou aqui, eu vou botar no gráfico diário, apresentou aqui um dia estável, que veio para gerar um sinal de alta, mas não conseguiu retornar para cima da média. Importante ressaltar que, tecnicamente, pelo gráfico semanal, a tendência é de alta, mas ela acabou de estabelecer um movimento de baixa. Então, o que se espera desse movimento de baixa é que ele possa vir a buscar níveis mais baixos. Se espera no sentido não é que precisa acontecer isso. É que enquanto o mercado não gerar algo tão relevante para cima num prazo menor, por exemplo, um gráfico diário, o caminho mais provável é seguir nessa correção no preço ou mesmo de forma lateral. Que aí é que a gente pega dessa informação aqui que não dá para exigir tanto para cima no primeiro momento. Então, se você comprou essa ação nessa superação de máximo ou está comprado, faz sentido trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 27,67. Para gerar uma sinalização um pouco mais interessante por parte dos compradores, o ideal é que tenha um fechamento acima do gap de baixo, que é uma resistência, que começa nos 28,78 e vai a 28,95. Então, fechamento acima dos 28,78, pelo menos no próximo pregão, reforça a chance de buscar essa região de topo, que é uma faixa mais relevante de resistência nos 29, em torno dos 29,70 até os R$ 30,10. Então, resistência primeiramente no nível que eu falei do gap, segundo nível de resistência, essa região de topo anterior. Então, por enquanto, o cenário gráfico, se eu pego os últimos movimentos da Petro, é uma tendênciazinha de baixa que está coerente com o movimento de queda. A tendência no semanal é de alta e esse movimento de queda no semanal está sendo representado por uma tendênciazinha de baixa de curtíssimo a curto prazo do gráfico diário, e do semanal está falando de curto a médio prazo e de curto para médio prazo. E de médio para longo prazo gráfico mensal também alinhado para cima. O curtíssimo prazo está alinhado para baixo, fazendo a correção desse longo movimento de subida, que faz sentido. Então, o cenário é bom para compra? Para swing trade não está tão legal. Mas olhando para o gráfico semanal, pode nas próximas semanas proporcionar uma compra na superação da máxima de uma semana anterior aqui após uma correção. Fica muito mais interessante para esse tipo de entrada e melhor ainda se isso acontecer para cima dessa região da média e dessa região de topo anterior. Então, por enquanto, não vejo entrada de cara já pelo gráfico diário em cima da PETR4. Se ela fosse arriscar algo mais, superação da máxima desse candle, tentando pegar no movimento pelo menos para essa região aqui de topo.
A outra forma seria ela vem aqui para cima e passa já a proporcionar sinalizações de alta acima da média móvel de 13 períodos para abrir compra de swing trade. Vale 3 segue bem, a alta de hoje foi de 2,63%. Quando eu falo segue bem é que ela vem, faz uma correçãozinha leve, aí tende a não ir tão longe, ela não vai, gera um topo descendente. E aí, ou seja, fica indefinida, mas aí retoma essa tendência, faz uma correção leve, já rompe para cima. Esperaria algo tão relevante para cima já de cara? Não. Se ela ficar aqui enrolada aqui assim, ó, essa máxima sendo respeitada, vai ficar interessante para comprar pivô de alta. Com a média aqui se aproximando ali do preço, fica mais interessante para buscar uma compra de pivô de alta. O ponto positivo da Vale 3 é que ela consegue aqui permanecer acima dessa região de fundo anterior, aumentando a chance de anular a tendência de baixa do gráfico semanal, o que é algo positivo. Então ela vai permanecendo acima desse patamar, algo realmente muito bom. Próximo nível de resistência, essa máxima já está bem em cima, 80,67, depois 81,62, seguido de 83,10, são as próximas resistências da Vale 3. O ponto mais negativo para a ação em termos de tendência de curto prazo seria o retorno do preço para baixo dessa região aqui em torno dos R$ 76,20. Então, nesse momento, mais direcionado para a ponta compradora, e para quem já está comprado, pode trabalhar com stop em R$ 77,27, abaixo da mínima deste candle aqui. A BEV3, temos uma operação de venda acontecendo ainda na BEV3. Importante ressaltar que ela está basicamente no nosso preço de entrada, foi aqui nessa perda de mínimo, na região ali na perda ali dos R$ 15,40. Então, o ativo aqui foi aqui nessa perda de mínimo, então está basicamente nesse ponto de venda, tentando pegar um movimento maior do preço aqui para baixo. E o stop também foi ajustado, porque ela teve distribuição de proventos, está toda a informação do novo stop, novo objetivo, está tudo dentro do aplicativo DV Invest que você pode acessar aqui através desse QR Code ou um link que está aqui na descrição desse vídeo. Então, seguimos na ponta vendedora sem nenhuma alteração, a não ser a questão do ajuste dos dados da operação, incorporando os proventos a essa operação. Então ajustamos o stop e o objetivo de acordo com o ajuste que teve na cotação histórica desse papel. O próximo ativo, Bradesco, BBDC4, está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, ou seja, um movimentozinho para cima, vai aqui gera uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, semanal perdendo toda essa região. Então segue apontando mais para baixo, alinhado mais para baixo, e sem gerar a alternativa de buscar a operação de compra de swing trade no papel. Não vejo nenhuma entrada nesse momento. Se falar só assim, qual seria uma forma de movimento para gerar uma compra? Alguma compra assim, de fundo ascendente já para cima da média e para cima dessa região aqui de fundos anteriores. Enquanto isso não acontecer, não vejo entrada. Outra forma, sendo bem agressiva, ela vem aqui e faz aqui uma sequência de máximas descendentes em cima desse nível de suporte, mostrando que não está muito forte para queda, e na sequência supera a máxima do que na anterior para tentar pegar algo para cima, em cima do nível de suporte, sendo mais arrojado, mais agressivo. Mas por enquanto, viés mais de baixo para o papel. E aquela questão, né? Tipo, bancos ainda sem conseguir ganhar força para cima, a tendência do mensal de Bradesco não é boa, assim, a tendência está indefinida. Apesar de estar no suporte, de poder ter uma correção, não está conseguindo fazer isso. E aí, baseado nessa questão de não estar conseguindo fazer isso aqui, como os bancos têm um peso maior em cima do Ibovespa, começa a atrapalhar no sentido de uma recuperação maior do Ibov. Tanto que o Ibov, a gente já está vendo uma sinalização de baixa pelo gráfico semanal, no topo descendente. Então precisa de mais cavalos, vamos dizer assim, puxando a carroça para poder o mercado ganhar uma atração maior aí para cima. Seguindo aqui para falar de BID11, nós temos um ativo em tendência de baixa. Deixa eu só colocar aqui a questão do ajuste. Em tendência de baixa, topos e fundos e descendentes pelo gráfico semanal. Então a gente está falando não só do gráfico semanal, mas também do gráfico diário, topos e fundos descendentes, alinhado para baixo. Nessa tendência de baixa do ativo, não vejo alternativa de compra de cara. Eu vou pegar aqui um gráfico mensal dessa ação para falar assim, qual o nível de suporte mais próximo. Seria aqui essa região que já está testando, né? A região lá para trás foi o início das negociações, máxima ali na faixa dos 28,47, está aqui em cima, em torno desse patamar, tá? Até um pouquinho abaixo. Tem algum sinal de alta no mensal? Ainda não, para fazer uma compra pensando no prazo maior, a não ser que seja, vou comprar um pouquinho aqui, aguardando um sinal de alta.
E aí compro mais quando gerar um sinal de alta. É uma forma de arriscar aí de todo esse retorno do preço aqui do papel para baixo. E aí olhando para um gráfico diário, para compra de swing trade, gera entrada também? Não vejo entrada ainda. O ideal seria a entrada para gerar uma expectativa maior de mudança dessa tendência, sinalizações de alta já para cima num nível aqui em torno dos R$ 33. Então, essa seria a região que, se passar a gerar sinais de alta acima dos 33, mais interessante para compra, que aumenta a chance de ter a mudança da atual tendência de baixa do gráfico diário. Mas por enquanto, seria um ativo que, se tivesse algum processo aqui de recuo e topo descendente, muito mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora. Porque não tem nada, a não ser aquela região lá para trás que não é algo tão relevante em termos de suporte, não é algo muito relevante lá do gráfico mensal que eu mencionei. O ativo segue apontando mais para baixo. Não faria muita entrada contra a tendência, por mais que ela possa vir aqui, buscar a média, superar isso aqui, tecnicamente é uma operação com risco muito maior. Embre 3, ação gerou um belo pivô de alta hoje, topo e fundo ascendente, pulando aqui essa resistência, então cria uma expectativa mais positiva, ou seja, ela veio para gerar um sinal de baixa na média e está revertendo ali pelo gráfico semanal, ou seja, aqui nesse nível de preço, ó, que era junto com a média uma zona de resistência, que era aqui, eu estou pegando um nível mais testado, mas se eu pegar essa máxima aqui, é um nível, ou essa região que foi mais testada por aqui, que passa inclusive por esse teste maior aqui, ou seja, essa seria a faixa de resistência, junto à média. Ela bateu lá, veio para gerar um sinal de baixa, reverteu para cima. Então, um sinal favorável para quem resolveu abrir compra aqui um pouco acima dessa região de topo, segue comprado. Aguardaria pelo menos mais uns 2 pregões aqui para mudar o stop para baixo da mínima do terceiro pregão, mesmo que ela não seja ascendente. Aguardaria o pregão de quarta e de quinta para fazer essa mudança. Lembrando que sexta-feira não tem pregão, dia 24, bolsa fechada. E aí, qual a próxima resistência dessa ação? Já está nela. Então, abrir compra aqui para botar stop aqui, não vejo com bons olhos. Ou seja, ali 23,37 a 23,73, zona de resistência para essa ação. Qual seria outra forma para quem está de fora? Gerou sinal de alta, fundo ascendente já para cima dessa região, ou seja, começou a recuar aqui e gerou fundo ascendente, possibilidade de abrir compra de swing trade neste papel. O próximo ativo para a gente falar é o ZIN5, que terminou o dia bem, com alta de 3,07%, devolvendo boa parte da queda do pregão de ontem, uma boa parte, não toda, porque ontem caiu bastante, 5,72%, do fechamento até esse fechamento. Então ela devolveu esse caminho aqui, ó, devolveu uma parte dessa metade do que caiu ontem. E aí, olhando para cá, em termos de gerar uma sinalização positiva que aumenta a chance de ter algo para cima, a superação da máxima desse candle. Seria até uma das formas de abrir uma compra, colocar o stop ou aqui embaixo ou aqui abaixo dessa mínima. Abaixo dessa mínima ficou um stop muito grande para uma resistência muito próxima. Relação risco-retorno em torno de 1 para 1. Se eu vou pegar aqui essa distância para essa aqui, basicamente é 1 para 1. Então não vejo entrada de cara já no papel. Então a expectativa de poder ter algo para cima, se superar essa máxima, o stop pode ficar aqui mais curto, tentando pegar algo para cima. Primeira resistência, gap, principalmente no gap aqui de fechamento 15,56 até uma região de 15,75, zona de principal de resistência. Após isso, o outro nível mais testado aqui de resistência é ali em torno dos R$ 16,70. Lembrando que é um ativo que está basicamente num viés mais positivo, dentro de um movimento de subida do semanal, que ainda não gerou nenhum sinal de topo, de perda de mínimas ascendentes, e no gráfico diário batendo em cima da média, próximo de gerar a sinalização de fundo pelo gráfico diário, em cima das médias, que é algo positivo que pode trazer essa possibilidade de compra de swing trade. SUSB3, dia de hoje a ação fechou bem no fechamento de ontem, 0,17%. Está em tendência de alta, gerou uma baita lateralização aqui, rompeu para cima, mas já está gerando um processo de recuo. Abriria a compra se superar a máxima do pregão de hoje? Eu não. Eu daria preferência por ter mais um candle pelo menos, e aí na hora que gerar o próximo, uma superação de máxima, aí sim, mais um candle descendente, ou seja, esse candle aqui perdendo a mínima desse pregão, vindo mais para baixo, aproximando da média, testando a região ali em torno dos 59, principalmente ali na faixa dos 59,10 até uma região ali dos 58,65, essa faixa aqui de preço, que seria uma região que teve mais oscilação. Vem aqui, faz algum teste dessa região, gera um sinal de alta, aí sim abriria a compra de swing trade na SUSB3.
É o que mais me animaria. Por que seria mais dessa forma? Porque no semanal está muito próximo da resistência. É um lugar onde o preço pode parar de subir e começar a cair. E por esse motivo aumenta o risco de uma operação comprada ali pelo gráfico diário. Quanto mais distante estiver dessa região de resistência, melhor para se fazer a entrada. O stop é mais bem posicionado abaixo de uma região de suporte. Gol 4. A ação gerou um sinal de alta. Já tinha tentado gerar um sinal de alta aqui na zona de suporte. Não evoluiu, acionou stop para quem entrou comprando. Gerou um novo sinal de alta aqui. Bom fechamento. Diferentemente deste candle aqui que eu estou sinalizando, que não conseguiu fechar aí em cima da máxima do candle anterior, esse já teve um fechamento acima da máxima do candle anterior, então cria-se uma expectativa maior de subida. Superação da máxima de hoje, 18,50, reforça um pouco mais as chances de alta. Para quem está comprado, stop aqui. Para quem for abrir compra nesse papel a favor dessa expectativa de subida, stop aqui. Por enquanto, o semanal também ali numa tendência mais indefinida, gera um grande candle de alta, não evolui, já está com 2 candles descendentes, que gera um risco um pouquinho maior para a operação. Mas de qualquer forma, quem está comprado, stop ali na faixa 17, 19 estaria bem posicionado, porque o retorno do preço para baixo desse patamar anula a expectativa positiva de ter realmente algo para cima. E para quem entrar comprando, pode trabalhar com stop também aqui, tentando pegar um movimento de subida, sabendo que essa entrada aqui vai ter uma relação de retorno em torno de 1 para 1. Comparando ali com a região de resistência do topo, que começa no 19,35 e vai até um patamar de R$ 20,05. Gol 4, ação que no dia de hoje, Gol 4 já falei, a Baba 34, que é algo parecido, né? Em termos gráficos na sinalização. Foi um sinal de fundo ali, voltando inclusive para cima da média, a BDR aqui do Alibaba. Depois desse movimento bem travado para baixo, gera um candle de força, a superação da máxima de hoje reforça as chances de subida. Uma compra aqui do swing trade, stop ficaria pelo menos, no mínimo, abaixo da mínima do pregão de hoje em 23,77. E o mais bem posicionado seria um stop em 23,22, logo abaixo do fundo que foi sinalizado aqui. Por enquanto, sinal apontando para cima, que muda essa expectativa, retorno do preço para baixo da mínima de hoje, ou perda dessa região, que anula completamente essa expectativa de alta e de curto prazo nesta ação. Em termos do gráfico semanal, a tendência é de baixa, está dentro de um processo de correção que pode buscar ainda níveis de resistência um pouco mais acima, como a média móvel de 3 períodos, ou mesmo a região de fundo anterior, localizada nos 26,83 a 27,70. Então essa faixa aqui de preço. Que aí seria basicamente o ponto de buscar o objetivo aqui de uma compra de Baba 34 pelo gráfico diário. Retoma a tendência de alta de curto prazo pelo gráfico diário, se superar os R$ 26,25 máxima, por enquanto apontando para isso, devido a essa boa sinalização de alta, confirmação da superação dessa máxima aqui a partir de amanhã, reforça ainda mais a chance de retomar essa tendência após superar R$ 26,25. Lembrando, tendência mais para indefinida no curto prazo pelo gráfico diário e do gráfico semanal ainda continua sendo a tendência de baixa, dentro de uma correção fraca, tudo dentro de um grande candle de baixa, ou seja, ainda sem ganhar força depois de 3 semanas aqui sem fazer nova mínima. Na minha leitura são 3 semanas que está corrigindo aí lateralmente, que é a correção fraca por parte dos compradores, que isso vai aumentando a chance de poder ter algo para baixo novamente. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui se essa análise de fechamento for útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.